Vamos fazer a leitura, igreja. Irmãos, você, amado ouvinte, você que está assistindo em sua casa, fazer a leitura do texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 2. Irá do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. O tema é espias mandados a Jericó, e logo em seguida a Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. E depois, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Amém? Irmãos, igreja do Senhor, os que se encontram aqui e os nossos irmãos que estão em casa, adorando juntamente conosco. Carol, já no finalzinho, ela fez a leitura, que o Senhor acalma a tempestade, e o Senhor repreendia, ali os discípulos: porque sois tímidos, homens de pequena fé. E o Senhor quer tratar na noite de hoje aos nossos corações a respeito de fé. Então, o tema que o Senhor traz aos nossos corações é: tenha fé no poder de Deus e em suas promessas. Tenha fé no poder de Deus e em suas promessas. Então, nós vamos observar que o livro de Josué é um livro histórico, é o 6º livro da Bíblia, ali no Antigo Testamento. O autor é desconhecido. Josué foi ali o sucessor de Moisés, chamado por Deus para substituir Moisés após a sua morte.
Josué foi aquele que guiou o povo de Israel rumo a Canaã, a terra prometida. E esse líder de Israel, ele conduziu o povo rumo à terra prometida. Ele conquistou e dividiu a terra entre as tribos. Amém? Quando nós, amados ouvintes, nós voltamos aqui para o texto e nós observamos do versículo 1 ao versículo 7, nós já iniciamos aprendendo algumas lições que esse texto nos traz, que fala a respeito que Josué envia ali 2 espias ali a Jericó para andar e observar a terra. Então o alvo ali, a missão ali daqueles 2 espias era observar ali Jericó. E a primeira lição que o Senhor nos traz na noite de hoje, é que é de suma importância, é que antes de uma batalha, é muito importante, se faz necessário conhecer o território inimigo. E foi isso que Josué fez, enviou aqueles 2 espias para conhecer o território inimigo, conhecer os seus pontos fracos, conhecer os seus pontos fortes. Isso é muito importante quando nós estamos numa batalha, quando nós estamos prestes a enfrentar uma guerra. É de suma importância conhecer o território inimigo, saber onde está pisando e como irá proceder. Amém? E nós vamos observar nos versículos, igreja, 2 e 3, que quando chega a notícia ao rei ali, nos versículos 2 e 3, diz que então quando chegou a notícia ao rei de Jericó, e ele envia ali os homens, ele envia ali 2 mensageiros para saber ali o que estava acontecendo na casa de Raabe. E nós vamos entender porque naquele tempo Canaã era constituída por cidades-estados e cada um tinha o seu rei. É por isso que diz que o rei enviou mensageiros à casa de Raabe para saber a respeito daqueles 2 homens que haviam chegado ali a Jericó. E nós, quando nós vamos observar a atitude ali de Raabe, ela recebe aqueles 12 mensageiros do rei, e ela diz que, no versículo 4, diz o texto que ela havia pego aqueles 2 espias e escondido os 2 homens. E ali ela se sai ali daqueles 2 mensageiros. E outra lição que nós precisamos entender é que nós não podemos temer os poderosos dessa terra, nós não podemos temer o homem, nós não devemos temer o inimigo, nós precisamos temer tão somente e unicamente a Deus. E foi isso que Raabe fez. Essa mulher cananeia, ela não temeu o rei de Jericó, ela não temeu os mensageiros enviados, mas ela temeu ao Deus de Israel, que certamente não era o Deus daquela mulher. Então nós não podemos, devemos aprender essa lição. Não temos que temer os poderosos dessa terra, nós não temos que temer o homem, nós não temos que temer o inimigo. Precisamos tão somente temer o Deus de Israel. E nós entendemos o que Raabe fez, porque nós compreendemos que para enfrentarmos uma guerra, para vencermos uma guerra, é necessário que nós tenhamos as nossas táticas, não é verdade? E Raabe, ela fez isso. Ela disse, eles estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram, de onde eles tinham vindo. Isso é tática de guerra. Tem que saber como lidar com o inimigo. Apesar de até aquele momento não ser inimigos de Raabe, porque era povo dela, cananeu igual a ela, mas ela era a mulher determinada, ela sabia o que estava fazendo. Então, quando ela responde ali aqueles 2 enviados, diz que eles vieram, mas eu não sei para onde foram, isso é tática de guerra, e nós precisamos aprender com essa lição. Amém? Para enfrentar os inimigos e vencê-los, igreja. Temos que ter as nossas táticas. É dessa maneira que o Senhor nos ensina a enfrentar e vencermos o inimigo. Melhor ser fiel a Deus que aos homens. Amém?
Então, o primeiro ponto que o Senhor chama a nossa atenção na noite de hoje, após nós fazermos extrairmos algumas lições dos versículos que vão do 1 ao 6, ao 7. O primeiro ponto que o Senhor chama a nossa atenção na noite de hoje é o seguinte: não perca a oportunidade quando esta lhe bater a porta. Não perca a oportunidade quando esta lhe bater a porta. E aí nós vamos observar que oportunidade Deus está falando aos nossos corações na noite de hoje. A oportunidade foram aqueles 2 homens enviados por Josué para Jericó. A oportunidade que Deus está tratando na noite de hoje foi que aqueles 2 homens bateram na casa daquela mulher chamada Raabe. A oportunidade que Deus está falando na noite de hoje, para que a gente não a perca quando esta nos bater a porta, é que diz no versículo 7, que depois que aqueles homens ali, os mensageiros, saíram, diz que ao fechar da porta, aquela mulher, antes que os espias se deitassem, foi ter com eles no eirado. Observe a atitude dessa mulher. Ela não perdeu a oportunidade que havia batido à sua porta com a chegada daqueles espias. E após ela despedir aqueles mensageiros do rei, ela não perde mais uma oportunidade. Porque diz o texto que foram aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam com eles, fechou-se a porta. A partir desse momento, igreja, Raabe viu a oportunidade que havia batido em sua porta e que ela não poderia deixar passar. E diz o versículo 8 que antes que eles se deitassem, foi ter com ele no eirado. Nós vamos observar a atitude dessa mulher cananeia, prostituta, pagã, essa mulher que morava em cima do muro, mas que era uma mulher corajosa, uma mulher determinada, uma mulher que fez a escolha certa, uma mulher que tomou a posição correta diante da situação em que ela se encontrava, diante da oportunidade que havia batido em sua porta. E após ela despedir, certamente ela disse no seu coração: o momento é agora. Antes que os espias se deitassem, diz o texto no versículo 8, que ela foi ter com eles. E aí, igreja, a lição que nós, a princípio, extraindo, é que não deixe para amanhã a decisão que precisa ser tomada hoje. Raabe, ela poderia ter pensado e ter dito: não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu converso com ele. Amanhã eu vou buscar as misericórdias do rei de Israel. Mas ela foi de encontro aos espias antes que eles deitassem. Então são oportunidades que Deus nos apresenta, que Deus nos oferece, que nós não podemos desperdiçar. Essa prostituta cananeia, ela não desperdiçou. E ela foi ter ali com aqueles espias. E eu me lembro, igreja, que quando o Senhor estava me capacitando com esse texto, eu me lembro que em 2014, no mês de janeiro, quando eu entrei por essas portas, vindo fazer uma visita à igreja, mas o Senhor já havia colocado em meu coração que era para eu servir. E o nosso pastor, o pastor José Maria, ele não tem costume de fazer apelo. Eu assisti o culto e eu fui ali para a área ali fora com Cícero e eu falei assim: e agora? E Cícero, com aquela calma costumeira dele, ele disse assim: tem nada não, a gente vai para casa e volta na semana que vem.
Mas o Senhor já havia colocado o propósito no meu coração que eu não poderia deixar para a semana que vem. Eu não poderia perder aquela oportunidade que o Senhor havia colocado na minha vida. Eu estava na casa dele e ele já havia determinado que o dia que eu iria ao serviço seria naquele dia do mês de janeiro de 2014. E eu olhei para Cícero e disse: não, o dia é hoje. E eu voltei para dentro da igreja, falei com a irmã e o pastor ainda estava na igreja, reuniu e fez uma oração. E a partir daquele momento eu passei a servir o meu Deus. Portanto, não deixe passar a oportunidade quando esta lhe bater a porta. O Senhor está dando a oportunidade na noite de hoje de arrependimento, como ele deu a Raabe. Raabe, ela fez a sua confissão de fé no Deus de Israel. Porque quando ela vai ali aos espias, ela disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Veja a atitude dessa mulher. Ela disse: bem sei. Ela tinha convicção. Essa mulher era uma prostituta. Ela não só se prostituía fisicamente, mas havia nela uma prostituição espiritual. Porque os deuses, as divindades ali de Canaã, eram deusas do sexo e da guerra, prostitutas sagradas de luxo. Então, quando Raabe abre a sua boca e ela diz: bem sei que o Senhor Deus vos deu essa terra, veja como ela estava afirmando o poder do Deus de Israel. Do versículo 9, quando ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ela sabia, ela reconhecia, estava ali reconhecendo o poder de Deus. E ela prossegue a dizer: porque temos ouvido. Igreja, a fé vem pelo ouvir. Aquela mulher, ela ouviu e creu no poder do Deus de Israel, na sua palavra, e ela ali conversando com os espias, ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. Essa mulher creu no poder de Deus, essa mulher creu na palavra do Senhor porque ouviu, e ela buscou livramento. Não só para ela, mas para a sua casa, para a sua parentela. E ela e sua casa, igreja, ela e sua casa foram alcançadas. Porque ela clamou por misericórdias da parte de Deus. Outra afirmação que ela disse: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que confissão maravilhosa! Ela sabia que só o Senhor é Deus, porque consta lá em Deuteronômio 4:39, só o Senhor é Deus. Ela disse: eu sei que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Nós não estamos falando do povo de Israel, nós estamos falando de uma prostituta pagã, nós estamos falando de uma cananeia, nós estamos falando de uma adoradora de ídolo que sabia, a partir do ouvir falar do poder de Deus, que Ele é fiel e verdadeiro em todas as suas promessas. Porque as promessas de Deus, igreja, são para aqueles que creem. E aquela mulher, ela se apegou àquela oportunidade. Assim como o Senhor deu a Raabe a oportunidade de arrependimento, Ele está dando a oportunidade a você, amado ouvinte, que ainda não serve ao Senhor, que ainda não o conhece, que ainda não o ouviu do poder de Deus e da fidelidade dEle em todas as suas promessas, mas que nesse momento Deus está te dando a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de que você se volte para o Deus de Israel, para que você abandone as práticas idólatras que o mundo oferece. Amém? E o pavor que infunde é o pavor que acomete a todos aqueles que estão do outro lado
de que deveriam estar. E foi isso que Raabe, conversando ali com espias, ela fala a respeito disso. Ela diz que no versículo 11, que em mais ninguém há ânimo, porque desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença. E ela prossegue, como eu já disse, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e abaixo na terra. E ela ali se dirige aos espias, buscando misericórdia, pedindo para que ele socorra, não só ela, mas a sua casa. E ela pede, ela diz, assim como eu usei de misericórdia, eu peço para que vocês usem de misericórdia para comigo, para com a minha casa, para com toda a minha parentela. Amém, igreja? O segundo ponto que o Senhor chama a nossa atenção na noite de hoje é que Deus, Ele não anula a sua palavra, Ele não cancela as suas promessas e seus decretos são irrevogáveis. Deus não anula sua palavra, não cancela as suas promessas e seus decretos são irrevogáveis. E aí nós vamos ver que Raabe disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Que afirmação maravilhosa. Essa mulher moradora de Canaã era a terra dela, mas ela sabia que a terra não pertencia a ela, porque não foi o homem, não pertencia aos cananeus, foi Deus quem disse, foi Deus quem fez a promessa. Essa mulher, ela reconhecia o que Deus queria que Israel reconhecesse, que as promessas de Deus são verdadeiras. Deus havia feito, igreja, a promessa da terra. Lá no livro de Números, nós vamos encontrar capítulo 33, versículo 53, quando Deus ali faz a promessa da terra a Moisés, quando ele guiava ali o seu povo. Portanto, não importa o tempo que tenha passado, Deus, ele é fiel e verdadeiro em todas as suas promessas. Então creia, não importa o tempo, Deus fez a promessa, e no tempo determinado por ele, todas, nenhuma delas o Senhor irá deixar de cumprir. E Raabe sabia disso. Ela reconhecia que Deus, ela dizia, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela reconhecia essa cananeia pagã, que se Deus disse, prego batido, ponta virada, como existe um ditado, né? E ela sabia, assim como nós, quando chegamos ali em Isaías 43, 13, onde o Senhor diz, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Igreja, Raabe estava reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, a fidelidade de Deus em suas promessas. Ela estava manifestando ali a sua fé no Deus de Israel. Agindo Deus, quem pode impedir? Ela sabia, se Deus disse que a terra é de Israel, a terra é de Israel. Passe o tempo que passar. E quando nós vamos olhando a história dessa mulher, ela foi firmada a aliança com Raabe. Ela foi de encontro aos espias. E ali quando nós chegamos, ela pede aos espias que jurem que ela vai ser alcançada pelas misericórdias do Senhor, antes dos muros de Jericó ruírem. E os espias lhe fazem a promessa, dizendo ali que a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade. E aí Raabe, ela toma a decisão, ela ajuda ali os espias a saírem ali da sua casa por uma janela. Quando nós observamos, Raabe, ela morava em cima do muro. E quando o Senhor nos dá esse texto, eu fico ali pensando, nós geralmente costumamos dizer, quando tem alguém que está em dúvida, só quem se deu bem foi Raabe, né? Que estava ali em cima do muro. E refletindo um pouco mais nessa palavra, eu digo, Raabe, ela não estava em cima do muro, ela morava em cima do muro. Mas no momento certo ela tomou
a posição correta. Ela ficou do lado do Deus de Israel. Ela sabia que as muralhas de Jericó iriam ruir, porque quem falou foi o Deus de Israel. E a sua palavra não é mentirosa. O homem mente, o homem engana, o homem trai, o homem fala, mas não cumpre. Mas o Deus de Israel, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E essa mulher, ela sabia disso. Igreja, nós vamos encontrar o testemunho da vida dessa mulher. A sua fé, ela é confirmada ali em Hebreus 11:33. As suas obras, Tiago cita ali em 2:25. Essa mulher está na genealogia de Jesus. Quer dizer, essa mulher fez a sua confissão no Deus de Israel. Essa mulher foi alcançada pelas misericórdias do Deus de Israel. Ela habitou no meio de Israel. Foi salva ela e sua casa, como nós vamos poder observar se lermos aí no 6:33. Ela foi alcançada porque ela creu e ela buscou o Deus de Israel. Essa mulher, ela se tornou parte do povo de Deus. Uma fé obediente resulta em salvação. Uma fé obediente resulta em salvação. E quando vem ali a destruição, ali dos muros de Jericó, vem a destruição de tudo ali em Jericó. Ali quando nós vamos olhar no capítulo 6, a partir do versículo 22, Josué diz, vai lá, tira Raabe e a sua casa e tudo que estiver com ela. Porque os espias disseram, amarra uma fita de escarlate na janela, e ela fez conforme havia sido dito. Então, uma fé obediente resulta em salvação. Amém? E as muralhas de Jericó, igreja, as muralhas de Jericó são obstáculos que nós precisamos transpor, crendo verdadeiramente que o Senhor vai adiante de nós para nos dar a vitória. Porque quando as muralhas de Jericó ruírem, como diz aquele louvor, a vitória é nossa. Nós vamos contemplar o cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Mas só irá contemplar o ruir das muralhas de Jericó aqueles que creem. E quando nós chegamos ao ponto 3, que é o último ponto, o Senhor agora, depois de nos apresentar o testemunho dessa mulher, testemunho de fé, de mulher determinada, de mulher que negou os seus deuses, as suas deusas, os seus ídolos, e se voltou para o Deus de Israel, ela creu. Nós agora olhamos para Israel. E quando nós comparamos a atitude dessa mulher, dessa prostituta de Canaã, e olhamos ali, observamos a situação de Israel, nós nos entristecemos. Porque quando nós chegamos aqui no capítulo 3, versículo 10, igreja, nós vamos observar o que Josué diz ali ao povo de Israel. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Igreja, Raabe sabia do poder de Deus, sabia que as promessas de Deus são verdadeiras, sabia que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre, mas Israel ainda precisava saber. É coisa que nós precisamos nos entristecer. Porque a promessa da terra foi feita a Israel. Foi para Israel passar que Deus abriu o mar. Foi para Israel passar que Deus secou o Jordão. Foi a Israel que Deus deu vitórias ao seu povo ao longo de sua história. Os feitos maravilhosos de Deus fazem parte da história de Israel, da nossa história, como filhos eleitos de Deus. E nos entristecemos e muitas vezes nos envergonhamos, porque essa mulher vem dar um testemunho de fé. Essa mulher ouviu, creu e buscou o Deus de Israel e foi alcançada pelos deuses de Israel. E Josué disse, nisso conhecereis. Igreja, o ver para crer não é fé. Seria necessário, nisso conhecereis, que o Deus de Israel está no meio de vós. No versículo 10,
nisso conhecereis que o Deus de Israel não está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus. E aí ele sai citando o nome de todos os moradores de Canaã. Isso não é fé, igreja. Nós só vamos crer no poder de Deus, no cumprimento de suas promessas, no cumprimento de sua palavra, quando ele realizar. Aquela mulher não viu, mas creu. E Josué disse, nisso conhecereis. Foi para Israel passar. É a Israel que Deus tem dado livramentos, que Deus tem guiado o seu povo pelo deserto. Não podemos esperar, igreja, que Deus realize para só assim crer. Isso não é fé. Quando nós observamos fé, é a certeza de coisas que se esperam, está lá em Hebreus, e a convicção de fatos que não se veem. Então, se fé é certeza e convicção de fatos que não se veem, por que Israel vai esperar Deus fazer para crer? Vai esperar Deus colocar as muralhas de Jericó abaixo e dar vitória ao seu povo, para só assim crer no poder de Israel e em suas promessas? Isso não é fé. Então nós nos entristecemos quando observamos o testemunho dessa mulher e olhamos para a situação de Israel. Até os últimos dias de Josué, eles exortavam o povo a servir a Deus com fidelidade. E Josué, já no final, ali no seu comando sobre o povo de Israel, no capítulo 24, ele diz, porque só Ele é Senhor. E Ele faz um chamado ao povo a se voltar para Ele. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós somos chamados, através desse texto, a tomar a decisão correta. Raabe tomou a decisão certa. Se colocou na posição correta. Creu no Deus de Israel. E Israel, que posição irá tomar? Fazer a escolha certa, se voltar tão somente e unicamente para o Deus de Israel. O povo de Deus ora crê no poder dele, ora crê, ora não crê, ora duvida de suas promessas, ora serve a Deus, ora serve aos ídolos. Mas uma coisa, igreja, nós precisamos ter em nossos corações como povo eleito de Deus. As promessas de Deus vão além de Canaã, como contemplou Abraão, não vendo, mas crendo. Igreja, a igreja deve seguir sua jornada, crendo nos novos céus e na nova terra. Canaã é apenas símbolo da Nova Jerusalém, a cidade santa, a Canaã celestial. Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas e poderoso para realizar. Então creia no poder de Deus e em suas promessas. Só assim a igreja, só assim o seu povo segue rumo a Canaã celestial, porque aquele que fez a promessa é poderoso para realizar, a igreja. Josué, o guerreiro, liderando ali a conquista da terra. Jesus é o guerreiro que conduz o seu povo a tomar posse dos novos céus e da nova terra, como nós vamos ver ali em Apocalipse do 1 ao 5. Josué começou, Cristo cumpriu, igreja, derrotando na sua primeira vinda, e cumprirá definitivamente na sua segunda vinda. Então, glória seja dada ao nosso Deus. Israel precisa seguir sua jornada crendo no Deus de Israel, crendo nas suas promessas, crendo no seu poder, porque, igreja, quando Jesus voltar, a vitória é nossa, tudo estará consumado, a igreja vai subir para glorificar o Deus de Israel por toda a eternidade. E em 1 Coríntios diz, no capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aprenda a lição nessa noite. Aquela mulher ouviu, creu, temeu o Deus de Israel, buscou as misericórdias, obedeceu ao Deus de Israel e foi alcançada
pelas suas misericórdias. Ela foi resgatada, ela foi livre, ela foi alcançada pela salvação eterna, porque ela teve uma fé obediente no Deus de Israel. A igreja caminha dessa maneira. Contempla a igreja, contempla os novos céus e a nova terra, porque está próxima a vinda do nosso Senhor, a vinda de nosso Senhor ressuscitado, com poder e grande glória. Creia tão somente. Quando Jesus ali, igreja, quando Jesus estava, ele ressuscita e ele passa ali aquele tempo, caminhando, indo de encontro ali aos seus discípulos, e Tomé não crê. Em outro momento Jesus se dirige ali para mostrar a Tomé: olha, vê minhas mãos, olha minhas mãos, vê aqui do lado. E ali Tomé disse: verdadeiramente creio que o Senhor é Deus. E aí o Senhor disse: porque vistes, crestes, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E o Senhor repreende Tomé dessa forma: não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, ele caminhava com Jesus, mas tinha dúvidas em seu coração. Não tenha dúvidas no poder de Deus e em suas promessas, porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, porque Ele não anula sua palavra, não cancela suas promessas, e seus decretos são irrevogáveis para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.